sou a Laís. Olá, eu sou a Joyce. E hoje a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta muito útil para fazer revisões sistemáticas da literatura, que é o Parsifal. Então vamos lá? Essa daqui é a primeira tela da ferramenta. Ela então tem as informações sobre o título do seu artigo, a descrição e também apresenta os autores que estão envolvidos. Então, todos os autores que estiverem fazendo a revisão juntos podem criar uma conta aqui no Parsifal e podem visualizar então todo esse processo dentro da ferramenta de forma colaborativa. O Parsifal ele segue dois protocolos, tanto da Kitman e quanto do Petersen. Então, em especial, ele segue mais o protocolo da Kitman. Então, primeiro, a parte do Parsifal fala sobre só o revisão, o review dele, né? O resumo. Então, é o título e uma descrição, e aí a gente, na hora que faz essa descrição do que você espera e não necessariamente o objetivo, a gente salva esse documento para depois ir para a segunda etapa, que seria a primeira etapa dentro de uma revisão sistemática, que é o planejamento. Mas é importante observar ali nos autores que existe o autor principal, né, que vai ser o dono desse protocolo dentro do Parsifal, e você adiciona. Para adicionar os autores precisam ter criado uma conta no Parsifal. Você não consegue fazer o convite. Então, primeiro a pessoa cria a sua conta no Parsifal para depois, então, ser adicionada dentro de uma revisão sistemática. Exatamente. E daí a gente tem aqui 4 abas, que são 4 etapas da nossa revisão sistemática. Então, a primeira é o review, que tem as informações básicas do artigo. Segundo, o planejamento. Terceiro, a condução. E o quarto é o report. Vai gerar um reporte gráfico para a gente, um relatório com todas as informações da ferramenta. Então, falando do planejamento. Na aba do planejamento, a gente está dentro do protocolo. A gente tem que seguir o protocolo de planejamento, que tem os objetivos. Então, os objetivos da nossa revisão sistemática, né? Do nosso levantamento sistemático da literatura. Então, a gente escreve nesses objetivos o que a gente espera com essa nossa revisão sistemática. Então, sempre que a gente escreve qualquer informação dentro do Parsifal, é importante clicar em Save, salvar as informações toda vez, porque ele não salva automaticamente, tá? Na hora que faz a informação, clica em salvar. Depois a gente tem um protocolo dentro do Pico. O Pico é para a gente gerar, né? É um protocolo que gera as palavras de busca, né? As nossas palavras-chave. O Pico nasceu dentro da área da saúde. Ela tem esse nome porque ela trabalha as palavras-chave dentro da população a qual eu estou querendo atuar nessa minha revisão, as intervenções que estão sendo realizadas dentro dessa minha revisão. Eu posso ter comparação, né? Comparação entre 2 processos, né? Ou na saúde a gente fala que isso é bem mais importante, porque eles trabalham com a questão de placebo, né? Medicação com e outro com placebo, as saídas que eu espero com isso e no contexto que essa minha revisão está colocando. Então o Pico coloca essas informações, né, no Pico, e aí ele dessas informações da população, intervenção, comparação, saídas e contexto, ele pode gerar, né, as minhas palavras-chave. Exatamente. Então, além do Pico, outra questão aqui que ele traz é a possibilidade de adicionar suas questões de pesquisa na ferramenta, que também são norteadoras da string de busca, né? Então, aqui você consegue colocar as questões de pesquisa, editar e remover elas à vontade. E, seguido disso, tem as palavras-chave e sinônimos. Isso daqui vai ajudar a construir a string de busca. Então, aqui tem 2 botões, um para importar as palavras do Pico. Então, ele vai trazer os termos que você colocou aqui no Pico como palavras-chave para você poder construir a sua string de busca. Ou você pode adicionar keywords separadamente. Então, colocar uma descrição, falar com qual questão do Pico ela está relacionada, a população, intervenção, comparação ou resultado,
e adicionar também uma lista de sinônimos. Então, dá para ir adicionando os sinônimos conforme você achar relevante. Então, aqui, por exemplo, eu tenho algumas palavras-chave e alguns sinônimos. E, por exemplo, a avaliação, o assessment, está relacionado diretamente com outcome. E dá para editar, então, todos esses sinônimos e a palavra-chave em si. As palavras-chave é bem importante a gente fazer testes com ela durante o processo da revisão sistemática. Então, sinônimos podem ser encontrados e esses sinônimos é importante também encontrá-los não somente no dicionário, e sim o que a comunidade acadêmica utiliza como sinônimo daquela sua palavra-chave. Sim, esses sinônimos, muitas vezes eles são encontrados em artigos que a gente encontra que são relevantes realmente para o tópico e que vão ter uma palavra ou outra, e essa palavra ou outra vai ser importante colocar aqui na nossa string de busca. Falando nela, a próxima parte aqui da ferramenta é a string de busca. Então aqui também tem 2 botões, um para salvar ela e outro para buscar uma string sugerida. Então esse botão aqui, ele vai basicamente pegar todos esses nossos sinônimos e palavras-chave e vai montar uma string sugerida com base neles. E depois você pode editar eles conforme a necessidade. Então essa daqui, por exemplo, é a minha string de busca, que foi gerada e editada com base nas questões, com base nas palavras-chave e nos sinônimos. Toda revisão sistemática, ela depende das nossas fontes de busca, né? Onde a gente vai encontrar os nossos artigos. Então, aqui no Parsifal, a gente adiciona as nossas fontes, né? Então, aqui a gente tem 5 nessa revisão, que é a ACM, a Érica, a I3E, a ISIS e a Scopus. Todas elas a gente adiciona na fonte, né, no botãozinho, e coloca o nome e a URL, onde a gente encontra e salva esse. Todas essas fontes aqui foram utilizadas para essa revisão sistemática, todas que a gente vai utilizar. Se durante o processo você não utilizar, é importante vir e remover uma dessas fontes de busca. Sim. Ou mecanismo, né? Sim, vai ficar mais claro a importância delas na próxima aba de execução da nossa revisão sistemática. Aqui dentro do Parsifal também tem algumas fontes de busca, algumas bibliotecas digitais de artigos que já estão diretamente integradas com a ferramenta. O Scopus é uma delas, mas tem a Springer, a Science Direct e a Compendex também, que você pode adicionar. E aí vem os nossos critérios de seleção. Os critérios de seleção têm o critério de inclusão. Então, a gente vai adicionar todos os nossos critérios de inclusão da nossa revisão e nosso levantamento e mapeamento sistemático. Então, a gente adiciona todos os nossos critérios conforme aqueles pontos que a gente deseja, né? E também temos os critérios de exclusão. Então, os critérios de exclusão aqui, alguns exemplos, artigos duplicados, a gente também tem artigos que tem não completos, com menores, né, de 6 páginas. Então, a gente tem alguns ou não estão dentro do assunto que está sendo, né, mapeado. Então, aqui a gente tem que colocar todos esses critérios para nos auxiliar nesse processo durante a utilização do Parsifal para a nossa revisão, mapeamento sistemático. Então, dentro do planejamento, a gente vai falar agora sobre, dentro do próprio protocolo, tem a qualidade desses meus artigos. Então, eu vou fazer perguntas em que vai dizer a questão de qualidade dos artigos que eu estou fazendo o mapeamento. A qualidade, ela não é necessariamente referente a se o artigo é bom ou ruim, ele depende do seu contexto. Então, por exemplo, aqui no meu contexto, eu estou analisando a avaliação automática de mapas conceituais e eu quero artigos que apresentem essa avaliação de mapas feitos por estudantes. Então, essa daqui é uma das minhas questões. Outra das minhas questões é verificar se esses artigos realmente analisam e trazem os resultados do método que eles propõem. Então, essa é uma outra questão de qualidade. Artigos que
passam desse checklist de qualidade são artigos que eu vou, de fato, ler por inteiro e extrair as informações dele. Aqui dentro do Parsifal, a gente tem, então, a opção de colocar as questões de qualidade e colocar um peso para as respostas. Então, por exemplo, o yes, quando responde a questão e tem o item que eu quero de qualidade, estou dando peso 1. Quando não tem, estou dando peso 0. Esse peso aqui é relevante para determinar se o artigo vai ser incluído ou não. No meu caso, para um artigo ser incluído, de fato, na minha pesquisa, ele precisava responder sim para todas as questões. Por isso, sim, tem um peso 1 e o meu corte é 4. Então, o máximo de pontuação que ele pode atingir é 5, então responder sim para todas as questões, e qualquer artigo que tenha de 4 para baixo de nota vai ser excluído da última etapa, que é a de extração de informações. Mas isso vai depender, então, do seu contexto. Vai depender muito da sua pesquisa, né? Se você tem em torno de 3.000 artigos, o seu nota de corte pode ser um pouco maior, né? Se você tem uma quantidade de artigos, né, menor, por exemplo, 70 artigos, o seu nota de corte pode ser menor. Então, a questão da qualidade é quão a gente vai selecionar os artigos para a leitura total. Então, a qualidade faz com que a gente justifica o corte daquele artigo estar no mapeamento ou não da sua revisão sistemática. Exatamente. E lembrando que a questão da análise de qualidade é um processo que é feito após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Então, depois que os artigos passam por esse processo da seleção por critérios, a gente vai analisar então a qualidade deles, de acordo com as questões que a gente estabeleceu. Continuando dentro do planejamento, agora a gente vai fazer as questões de extração. Sim, as questões de extração, então, são as perguntas que a gente vai fazer para cada artigo que passou pelo teste de qualidade. Então, aqui no Parsifal, a gente consegue incluir todas essas questões para serem analisadas dentro da ferramenta. Essas questões, elas fazem parte de questões menores dentro das questões de pesquisas que eu quero responder. Então, essas minhas questões que eu estou colocando aqui é para auxiliar essa minha questão maior que está lá dentro do planejamento. Sim. Então, por exemplo, uma das minhas questões de pesquisa era analisar os critérios e métricas que estavam sendo utilizados para analisar um mapa conceitual. Então, essa daqui é uma das minhas questões de extração de informação também. E o campo dela é um campo de texto, mas tem vários outros tipos de campo. Aqui a gente pode adicionar, por exemplo, uma questão e selecionar o tipo de campo, sendo um booleano, um campo de texto, um campo de valor float inteiro, uma data ou um select many ou select one, que vai ser um checkbox que você vai poder permitir selecionar apenas um ou permitir selecionar vários. Por exemplo, esse daqui é um de selecionar vários, que permite então determinar em qual nível educacional foi aplicado o mapa conceitual. Então, por exemplo, se for escola básica, escola ensino médio, ensino superior e assim por diante. Continuando então, agora a gente vai para a segunda etapa do mapeamento, tá? Para a condução. Lembra no início que a gente falou da importância de adicionar os nossos mecanismos de buscas? Então, neste momento a gente vai adicionar os nossos mecanismos de busca. Então, onde a Laís vai mostrar ali, isso, a CM, a ERIC. Então, todos eles foram adicionados ali no Add the Source. Então, neste momento não vai adicionar porque já estão todos adicionados. Você vai adicionar cada base, né, que vai ser colocada a string. E para cada uma, aí tem a nossa string base, que foi desenvolvida lá no planejamento. Então, essa aí é aquela que a gente colocou lá no planejamento. Então, para cada mecanismo, a gente pode ter necessidade de fazer adaptações.
Então, para cada mecanismo ali, a gente vai fazer as adaptações necessárias para cada mecanismo. Então, a gente tem as adaptações na ACM, que considerou ali, por exemplo, no título a informação, ou em todo ele, quando a gente coloca o AL, né? Tem, né, também foi feito algumas modificações, né? Que aí, por exemplo, não precisa colocar o AL, porque para esse mecanismo ele não utiliza o AL. O I3E também tem as suas necessidades, então, em vez de título, é Document Title, então, ou AL Metadata, que é no todo. Então, para cada um é importante conhecer o mecanismo de busca que a gente vai utilizar e colocar a nossa string para saber como funciona para fazer as adaptações necessárias à nossa string de busca. Sim, lembrando que essas adaptações são feitas diretamente nas ferramentas de busca. O Parsifal aqui ele apenas oferece um espaço para você guardar essas adaptações que foram feitas dentro da ferramenta e se organizar melhor. Então, se você precisar reportar isso no artigo, as mudanças que foram feitas para adaptar a string para cada ferramenta de busca, você já tem aqui em todas as abas separado qual que foi a string de busca que você utilizou. Ainda, como o Parsifal tem integrações diretas com algumas bases de dados, a Scopus é uma delas. Ela aparece aqui já com a oportunidade de você fazer a busca dentro da ferramenta. Mas como nem todas estão disponíveis integralmente dentro do Parsifal, então a gente não vai abordar esse uso aqui nesse vídeo. Continuando dentro da condução, agora vem uma parte muito importante. A importação dos nossos artigos, o que foi feito de pesquisa em cada um dos nossos mecanismos de busca. Então aqui nós temos cada um dos mecanismos que a gente adicionou na etapa de planejamento e eles vão aparecer então com a opção aqui de importar. Quando você clica aqui, tem duas opções. Então, paste, que você vai copiar no Ctrl+C, Ctrl+V para cá os seus bibtex. Ou você pode adicionar um arquivo bibtex file, o .bib ou .bibtex. Como é que você consegue esse arquivo? É muito simples. Então, primeiro, você vai na sua base de busca, que por exemplo é o i3e Export, e eu botei aqui a minha string de busca, conforme estava na plataforma do Parsifal, e fiz a minha busca. Tive um retorno aqui de 40 artigos, e eu vou, então, selecionar eles aqui dentro da i3e e clicar em Export. Aqui, quando eu clico, eu já apareço a opção de formato. Eu vou selecionar o bibtex, que é o formato que o Parsifal aceita, e eu posso selecionar aqui Citation and Abstract para já incluir também o resumo das minhas citações no meu bibtex. Dessa forma, eu vou gerar um arquivo .bibtex com nome, autor, ano, onde foi publicado e também até o resumo do artigo. E todas essas informações vão aparecer dentro do Parsifal, como nós vamos mostrar a seguir. Agora a gente vai fazer a seleção dos estudos, aqueles artigos que a gente vai utilizar na revisão ou no mapeamento sistemático. Então, após a adição de cada artigo por cada mecanismo de busca, aqui a gente tem nos estudos todos os artigos que foram adicionados, né, nessa aba All Search. E após cada um, a gente vai abrindo um por um e vai fazer a análise desses artigos, né, das informações dele, o título, né, o autor, as informações. Sim, são todas informações que vão vir daquele arquivo .bibtex que a gente subiu na plataforma. Então, por exemplo, aqui ele trouxe já o resumo do artigo, o título e outras informações. E aqui nós vamos ter, então, dois botões importantes. O primeiro é o de status, que vai definir qual que é o status desse artigo. Então, esse daqui foi aceito, então ele foi selecionado assim, mas ele pode também ter sido rejeitado, duplicado ou não classificado ainda. Todos os artigos que ainda não foram classificados vão aparecer com o status de unclassified.
Então, com esse detalhe de cada artigo, você vai fazer a leitura do artigo fora do Parsifal. O documento aqui ele não abaixa o PDF, né, do artigo, então você vai fazer a leitura conforme, né, o protocolo, e aí você vai aceitar, rejeitar ou dizer, por exemplo, de situações em que o artigo é duplicado. Nesse caso aqui, o artigo foi rejeitado porque o artigo não trabalha com a automatização do mapeamento do mapa conceitual. Isso, da avaliação do mapa conceitual. E aqui, então, a gente vai poder ver os nossos critérios de inclusão e exclusão que a gente adicionou lá na etapa de planejamento. Então, por isso é importante adicionar todas as informações, porque elas vão aparecer em seguida para a gente fazer esse processo de seleção do artigo. Pode ser que num desses a gente tem artigos que estão escritos não em inglês nem em português, que era um dos critérios de exclusão. Então, você vai dizer neste momento o porquê que você está rejeitando esse artigo, se está dentro dos critérios de inclusão ou dos critérios de exclusão. Exatamente. Aqui ainda a ferramenta tem um facilitador, que é esse botãozinho aqui. Quando você dá um check nesse botão, ele vai automaticamente salvar o status que você definiu para o artigo e partir para o próximo. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui avaliando diversos artigos em seguida, poderia selecionar o meu critério de inclusão ou exclusão do artigo, selecionar o status, o reject, e ele partiria para o próximo automaticamente. Como esse daqui já está classificado, então ele não pula para o próximo. Mas se ele não estivesse classificado, ele já mostraria o próximo artigo para eu avaliar. Ainda aqui dentro tem a aba de comentários, que você pode adicionar algum comentário extra sobre o artigo para te ajudar na sua organização. Outra coisa da ferramenta é que ela classifica os artigos duplicados de forma automática. Então, depois que você subiu todos os artigos das bases, você pode apenas clicar aqui em Find Duplicates e ele vai trazer, então, classificar automaticamente todos os artigos que estão duplicados aqui dentro e já consegue, então, excluir eles do seu processo de leitura, porque não tem necessidade de ler 2 vezes o mesmo artigo, né? É importante que quando está nesse processo do estudo da seleção, você tem os artigos aceitos, os rejeitados e os não classificados. A gente mostrou ali no início todos os artigos, né? Mas pode ser que você está no processo já de avaliação e parou num dia e vai continuar no outro. Aí você pode pegar somente aqueles que não foram classificados ainda, que no nosso caso aqui todos já estão, né? O mapeamento já finalizado, mas que você pode continuar dentro dos não classificados. E todos aqueles autores, tanto o principal quanto os demais, podem estar trabalhando dentro no processo, né, de reclassificar, fazer conferência ou até mesmo continuar o processo de outro pesquisador. E a qualquer momento que você quiser pegar essas informações e exportar para outro lugar, você pode clicar aqui em Export Articles e ele vai gerar um arquivo de planilha, um .xls, que você pode abrir para verificar, então, informações como o título, o autor, o resumo, todas as informações do seu artigo, mas também informações sobre a classificação. Então, ele vai, por exemplo, botar quem classificou cada artigo, qual foi o status de classificação, se foi rejeitado, se foi aceito e por qual critério. Então, todas as informações que estão aqui no Parsifal podem ser exportadas para outro lugar também, para uma análise mais específica. Continuando, então, no nosso processo de condução do nosso mapeamento sistemático ou revisão sistemática, tem a parte da qualidade. Lembra aquelas perguntas que a gente fez lá no planejamento sobre a qualidade do artigo? Então, neste momento, a gente vai responder, dentro daqueles que passaram na primeira seleção do estudo, a essas qualidades. Então, a gente vai responder aquelas perguntas com sim ou não verificado e ver aquelas pontuações da qualidade desse artigo. Sim, lembrando que todas essas perguntas e as respostas foram definidos por nós, além do próprio score do artigo. Então, aqui a gente tem a opção de apresentar
todos os artigos que passaram pela etapa de seleção, todos os artigos que já foram classificados dentro do critério de qualidade, os artigos que ainda não foram classificados, no caso não tenho nenhum aqui, todos que apresentam um score maior do que 4, ou seja, no meu caso são os artigos que foram aprovados pelos critérios de qualidade e vão passar para a etapa de extração de informações, e os artigos que não passaram, que possuem o score de 4 para baixo e não vão ser utilizados dentro do artigo. Aqui dentro da aba de sumário ainda é possível ver o sumário de toda a extração de dados, quais artigos passaram e quais não passaram. Então vem agora a parte mais, que demora um pouco mais de trabalho, que é a extração dos dados. Dentro da condução a gente vai extrair. No planejamento a gente fez aquelas perguntas menores com possibilidade de fazer cheque de mais de uma opção ou colocar texto. Então nesse momento que a gente fez lá no planejamento, a gente vai responder agora dentro daqueles artigos que passaram pelo critério de qualidade. Então, aquelas questões que nós colocamos, fazemos a leitura integral do nosso artigo e após isso a gente extrai esses dados conforme as questões que colocamos lá no planejamento, e aí a gente tem essas informações para cada artigo, que vai responder às nossas questões de pesquisa do nosso mapeamento ou revisão sistemática da literatura. Sim, esse daqui, por exemplo, é um formulário para responder a esse artigo aqui, que tem então todas as informações, todas as perguntas que a gente estabeleceu na etapa de planejamento, ele já está respondido, e quando você termina de responder é só marcar aqui como Mark as Done, e ele vai ser classificado como Done. Todos os artigos que foram completados, a extração de informações, aparecem aqui como Done, e os que não foram aparecem como To Do. E aqui nós temos todos os artigos. E de novo, em qualquer momento que você quiser extrair essas informações para fora do Parsifal, para analisar em uma outra ferramenta, como um Google Sheets, ou por análise de dados com um Python, por exemplo, você pode extrair essas informações com Export Data e ele vai gerar um arquivo .xls, uma planilha que você pode abrir e vai ter então todas essas informações que você classificou aqui dentro do Parsifal. E ainda na última etapa, então, da condução, o Parsifal tem uma aba sobre as informações, a análise que ele já deixa pronto, que ele faz os artigos pelas fontes, então quantitativo de artigos que foram adicionados por cada um dos nossos mecanismos de buscas, também os artigos que foram rejeitados ou aceitos dentro de cada mecanismo, então ele faz isso automaticamente, e também os artigos por ano, tá? Então ele tem essa aba já dentro da própria condução, dessa análise de dados, por artigos por fonte, os que foram selecionados e aceitos por nós, e também os artigos por ano. Agora nós vamos para a última etapa, que é a parte do relatório dentro do Parsifal. O relatório, então, tem diversas opções que você pode assinalar ou não para informar. Então, aqui, por exemplo, eu assinalei todas e aqui, por final, ele permite fazer o download dessas informações, que é basicamente tudo que você preencheu de informações, como questões de pesquisa, as informações sobre o PICOC, seus critérios de seleção, análise de qualidade, tudo isso vai ser colocado dentro de um relatório que você pode usar para consultar. Então, vamos ver o formato desse relatório? Ele é basicamente assim, tem todas as informações que a gente colocou, a etapa de planejamento, as informações dentro do PICOC, nossas questões de pesquisa, tudo isso daqui já está bem organizado, conforme a gente foi classificando e informando essas etapas de planejamento dentro do Parsifal. Então, isso facilita para extrair todas as informações para poder escrever o nosso artigo no final. Então, apresentamos para vocês a ferramenta, o Parsifal, e nesse momento espero que ele ajude e auxilie vocês na pesquisa de vocês, no mapeamento e na revisão sistemática, e que seja muito útil nesse momento de vocês realizando pesquisa.
Sim, qualquer dúvida podem mandar um e-mail e boas revisões. Tchau, tchau!